Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma edição do meu, do teu, do nosso programa, A Mensagem do Sétimo Anjo. E para darmos início em mais esta programação, então nós teremos uma palavra de oração falando com o nosso Pai Criador, com o Senhor nosso Deus. Vamos orar todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, agradecemos o Senhor pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, reunidos ao redor da Tua bendita palavra, agradecidos pela vida, pela saúde, por todas as bênçãos recebidas, ó Pai. E neste momento nós pedimos também perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, nossas muitas fraquezas, Senhor. E pedimos a direção do Senhor para este culto agora, que é um programa que visa levar ao coração dos filhos de Deus mais uma pequena porção da palavra do Senhor para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que nós vamos ler aqui é em Jó, deixa eu mudar aqui, né?
Jó, capítulo 14, e nós começaremos com o versículo 1, não é? Jó 14, versículo 1. E enquanto os irmãos procuram, localizam em suas Bíblias, aqueles que gostam de acompanhar, não é? Nós queremos dar algumas notinhas rotineiras e então pedir a todos vocês que não esqueçam de se inscrever neste canal e também clicar no gostei, assim, no joia, não é? Para você ajudar o YouTube a impulsionar os vídeos e com isso alcançar mais pessoas, mais irmãos, mais pessoas que amam a bendita palavra do Senhor, não é? Lembrando também que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E ali nós temos os nossos cultos às quartas-feiras, às 19 horas, aos domingos, às 18h30. E na cidade de Campinas temos a nossa congregação ali, no Parque Residencial Shalom, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. Todos vocês que nos acompanham aqui por este canal são bem-vindos. Serão todos para nós uma bênção estando junto conosco, não é? Lembrando também que esta programação aqui, que é a mensagem do sétimo anjo, é publicada diariamente no horário das 18 horas aqui pelo canal, não é? E dito tudo isto, ainda em tempo, nós queremos também lembrar a todos que você pode deixar o teu pedido de oração aí nos comentários. Se você tiver um pedido, deixe nos comentários, não é? E nós temos 3 grupos de WhatsApp e toda a publicação deste canal é também enviada para os grupos. Então, se você desejar ser participante de um dos grupos, pode também fazer a tua solicitação e nós te adicionaremos com muito carinho, com muito prazer, não é? Dito tudo isto, então, agora sim nós vamos aqui para a leitura da bendita palavra do Senhor, conforme nós anunciamos, Jó capítulo 14, começando no versículo 1. O homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo. Quem do mundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias estão determinados contigo, está o número de seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele, para que tenha repouso, até que, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramas como a planta. Mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como se as águas retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. Assim, o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não recordará,
nem se erguerá de seu sono. Tomara que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se desviasse e me pusesse um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Afeiçoa-te a obra de tuas mãos. Mas agora contas os meus passos, não estás tu vigilante sobre o meu pecado? A minha transgressão está selada num saco, e amontoas as minhas iniquidades. E na verdade, caindo a montanha, desfaz-se e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as cheias afogam o pó da terra, e tu fazes perecer a esperança do homem. Tu para sempre prevaleces contra ele, e ele passa. Tu, mudando o seu rosto, o despedes. Os seus filhos estão em honra sem que ele o saiba, ou ficam minguados sem que ele o perceba. Mas a sua carne nele tem dores e a sua alma nele lamenta. Nós lemos o capítulo 14 do livro de Jó, não é? E nós estamos estudando aqui a mensagem Liderança, pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E nós estamos parados, aliás, nós teríamos lido até o parágrafo 60, não é? Mas eu gostaria então de retroagir, e ao invés de começarmos no 61, nós começaríamos no 60 agora, não é? Vocês vão se lembrar que ele estava contando daquela senhora que estava com câncer à beira da morte, e o Senhor a curou através de um lenço que foi levado na reunião do irmão Branham e depois colocado no corpo dela, e ela foi curada. Então esse é o assunto, e nós vamos recapitular o parágrafo 60, não é? Então ele está conversando com aquele senhor, que era um senhor lá do mato, lá da roça, não é? E ele não cria em Deus. E ele disse, mas eu conheci um pregador que, se eu pudesse conversar com ele, eu gostaria de fazê-lo, não é? Por causa dessa cura que essa senhora teve. Ele disse, ela estava assentada ali, comendo torta de maçã frita e tomando café com seu esposo. E eu disse, você quer dizer isso? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, agora, senhor, você realmente não quer dizer aquilo. Ele disse, o que me incomoda é o que, como fez aquele homem e nunca esteve nesta região e sabia aquilo, vem? E eu disse, você não crê naquilo? Ele disse, é verdade. Eu disse, crê você naquilo? Vem. Ele disse, bem, vá ali em cima na colina, posso provar para você. Ele estava pregando para mim. Então, você está notando aqui, deixa eu terminar o parágrafo, né? Ele estava pregando para mim agora. Vê você? Então, ele primeiro disse que não cria em pregadores, porque os pregadores eram como cachorros que ficam latindo em árvore errada. Árvore que não tem nenhum bicho lá em cima, não é? Mas depois ele começou a contar a história dessa mulher, dessa cura dessa senhora, e aí o profeta está dizendo aqui, ele começou a pregar para mim.
Eu disse, mas você não acredita nisso, acredita? Ele disse, não, eu provo para você que aconteceu. Se você for lá em cima, na casa dela, é ali, assim e tal, né? Então ele começou a inverter a situação e o homem começou a pregar para ele. O homem que não acreditava em Deus, né? É isso que estava acontecendo aqui. E eu disse, eu apanhei uma maçã e eu disse, posso ter uma dessas maçãs? E eu as esfreguei em minhas roupas. Ele disse, bem, as vespas as estão comendo. Creio que você pode ter uma. E então, agora eu disse, bem, eu mordo, a mordi. E eu disse, é uma boa maçã. Ele disse, sim. Disse, você sabe, eu plantei aquela árvore ali, 40 anos atrás. Ou algo assim. Eu disse, é verdade? Sim, senhor. E eu disse, bem, e todo ano, eu disse, notei que ainda não tivemos geada. É começo de agosto e eu disse, as folhas estão caindo das árvores. Sim, senhor, correto. O outono está vindo. Creio que o teremos mais cedo desta vez. Eu disse, sim, senhor. Trocamos o assunto. Vem. E ele disse, eu disse, bem, vocês sabem, é estranho. Eu disse, como aquela seiva sai daquela árvore, eu disse, e as folhas caem, e assim não é, eles não tiveram nenhuma geada para matar a folha. E ele disse, bem, o que isso tem a ver com o que estávamos falando? Então, o profeta foi trocando o assunto assim, né? E o velho percebeu. O que isso da maçã, do outono, das folhas caírem, tem a ver com o testemunho que eu estava dando a respeito da senhora que foi curada do câncer, né? O que isso tem a ver com aquilo? E eu disse, bem, eu só estou admirando. Vocês sabem, mamãe sempre disse, dê suficiente corda a uma vaca e ela se enforcará. Você sabe. Então eu simplesmente lhe dei bastante corda. Então ele seguiu e ele disse, bem, sim. O que aquilo tem a ver com isto? Eu disse, você sabe, Deus traz essas maçãs e você desfruta dessas maçãs e folhas, e você se assenta na sombra e tudo mais. Ele disse, no outono, e eu disse, volta novamente com as maçãs e com as folhas novamente. E ele disse, é simplesmente a natureza, vem, é simplesmente a natureza. E eu disse, bem, lógico, é a natureza. Eu disse, é a natureza, porém, alguém tem que controlar natureza. Vem, ele disse, você me diz agora o que faz aquilo. Né? Ele disse, né? Você me diz agora. Bom, aqui tem umas reticências, às vezes fica um pouco confuso, né? Mas vamos em frente aqui. Eu acredito aqui, porque aqui atrás está escrito assim, vem, ele disse reticências, não é? Agora, depois das reticências, tem a aspas, então eu acredito que pode ser o profeta perguntando para ele, não é? Você me diz agora o que faz aquilo. E ele disse, bem, é simplesmente só natureza. Naturalmente. Eu disse, que é que diz aquela folhinha? Agora, agora,
razão pela qual aquela folha cai é porque a seiva desce às raízes. E o que seria se aquela seiva permanecesse na árvore durante o inverno? O que aconteceria? Disse, mataria a árvore. Bem, eu disse, agora que a inteligência, deixa eu ver aqui, que a inteligência faz aquilo, seiva correr para as raízes, diz, saia daqui, agora está vindo o outono, desça às raízes e esconda, e permanecer nas raízes como uma sepultura, e então na próxima primavera volta novamente, traz mais maçãs, traz mais folhas e coisas. Ele disse, é simplesmente a natureza, ela o fará. Disse, o tempo, a mudança, você sabe, vindo o outono. Eu disse, coloque um balde de água no poste ali fora e veja se a natureza a faz correr para o fundo do poste e atrás para cima novamente. Vê? Vem? Bem, então ele estava dizendo que o profeta questionou como é que a natureza, qual seria a inteligência que fazia com que as folhas entendessem que elas não podiam ficar nos galhos, senão a geada, o frio, mataria a árvore. Então fazia com que ela descesse, a seiva descesse para as raízes, as folhas caíssem e no próximo ano, então, aquilo voltaria novamente, não é? Então, era isso que o profeta estava questionando com ele. Aí ele disse, é só a natureza mesmo que faz isso. Aí o profeta disse para ele, então você pega um balde d'água, joga ali no pé do poste, quem sabe um poste de luz ou um morão de uma cerca, né? Alguma coisa assim. Joga ali no pé do poste e veja se acontece a mesma coisa, né? Bem, ele disse, você deve ter algo. O velho disse, você deve ter algo. Eu disse, pense nisto enquanto vamos caçar. E ele disse, bem, e ele disse, caçem onde quiserem. Aqui está entre aspas, né? Caçem onde quiserem. E eu disse, quando eu voltar, se você me disser qual inteligência faz com que aquela seiva corra daquela árvore às raízes e permaneça ali todo o inverno e volte no próximo inverno, eu lhe direi que aquela é a mesma inteligência que me contou sobre aquela mulher ali em cima. Disse, te contou? Eu disse, sim, sim, senhor. Ele disse, você não é aquele pregador. Eu disse, você conheceria seu nome? Disse, sim. Eu disse, Brana. Ele disse, é ele. Eu disse, é certo, vem. E vocês sabem? Eu conduzi o velho homem a Cristo bem ali sobre seu próprio testemunho. Aleluia! Bendito seja Deus, não é? O homem não acreditava em Deus, mas ele tinha tido uma experiência ocular do que Deus havia feito com aquela senhora. Aí o profeta está dizendo, eu conduzi o homem a Deus pelo seu próprio testemunho. Quem é que fez o câncer desaparecer? Quem é que mostrou ao profeta de Deus que a mulher estava com aquela doença, não é? E a mulher foi curada? Bom, e um ano mais tarde, eu estava ali embaixo e puxando um carro com placa de Indiana no pátio.
Eles haviam mudado, ele havia morrido, e então, quando eu voltei ali, estava sua esposa de pé para me expulsar, e eu pensei que tinha permissão para caçar. E ela saiu ali, ela disse: "Você não sabe ler?" A velha esposa do falecido, o homem que havia sido convertido, né? Ela disse: "Você não sabe ler?" Eu disse: "Sim, madame." Ela disse: "Você viu aquelas placas dizendo proibido caçar?" Eu disse: "Sim, madame." Porém, eu disse: eu tenho permissão." Responde naturalmente a mulher, né? "Você não tem permissão." Ela disse: "Temos este lugar proibido com cartazes por muitos anos." Eu disse: "Bem, irmã, eu estava errado, então, sinto muito." E disse: "Sente nada. A placa de Indiana ali é colocada ali, vocês são o povo mais atrevido." Eu disse: "Poderia simplesmente explicar isto?" Eu disse: "Sim." "Quem te deu a permissão?" Então a velha disse: "Quem é que foi que te deu a permissão? Se a placa está lá, a propriedade é minha, e é eu que decido aqui quem caça, quem não caça." "Como assim? Quem foi que te deu permissão, não é?" Ela perguntou. "Quem te deu permissão?" Eu disse: "Eu não sei, simplesmente." Eu disse: "Foi um homem de idade avançada, assentado ali fora, na varanda, quando estive aqui embaixo no ano passado. E nós falamos acerca de Deus, vem." E ela olhou, ela disse: "É você o irmão Brana?" E eu disse: "Sim, madame." Ela disse: "Perdoe-me, eu não sabia quem era você." Ela disse: "Eu quero contar-lhe seu testemunho. Em suas últimas horas de vida, ele levantou suas mãos e louvou a Deus, disse: ele morreu na fé cristã e foi levado a Deus. Vem. Se estes se calarem, logo as pedras clamarão." Há algo na natureza. Que coisa maravilhosa e tremenda aconteceu, não é? Então, aquele homem que era tão incrédulo morreu na fé cristã, através desse diálogo que ele teve com o profeta de Deus, William Branham. E a sua esposa, então, naturalmente não sabia quem é que estava ali, mas quando ela soube, ela ficou consternada. Ela ficou arrependida de tê-lo tratado daquela maneira, porque ela sabia que quem o conduziu, ou seja, seu esposo, quem conduziu seu esposo a Cristo foi William Branham, e ele estava bem diante dela ali, né? Observe os pássaros, observe os animais, observe tudo, e você observa a natureza. Observe a pequena pomba, como ela voa, que pássaro diferente ela é. Vem, ela não tem fel, ela não pode comer o corvo. Aqui está escrito, ela não pode comer o corvo. Vem, ela não tem fel, ela não tem que tomar um banho na água, porque ela tem algo dentro de si, a limpa de dentro para fora, vê você? E esta é a maneira que é o cristão. Esta é a maneira que Deus representou a si mesmo em uma pomba, vem? Porque Jesus foi representado como um cordeiro. Você sempre encontrará Deus na natureza. E Deus
nos comparou a ovelhas e devem ser lideradas. Você já notou ali? Eu preguei um sermão sobre isto algum tempo atrás, que a pomba desceu ao cordeiro para conduzir o cordeiro e ela o conduziu ao matadouro. Aquela pomba. Agora eu vou dar uma paradinha aqui, né? Um pouco, para nós fazermos algumas considerações aqui. Mais para o começo da mensagem, bem no começo, nos parágrafos iniciais, o profeta irmão Brana disse, preste bem atenção nisso, o profeta irmão Brana disse que um bode conduzia a ovelha para o matadouro. Lembra-se disso? Com certeza que sim, não é? Algumas programações, umas 2 ou 3 atrás apenas. Então o profeta disse que um bode, a ovelha não tinha liderança própria, ele disse, e um bode a conduz ao matadouro. Agora, aqui ele torna a repetir o assunto. Ele diz que a ovelha, ela precisa de liderança, né? Ela precisa ser liderada. Eu estou voltando aqui umas linhas para você observar isso junto comigo aqui. Que a pomba desceu ao cordeiro para conduzir o cordeiro e ela o conduziu ao matadouro. Aí você diz assim, houve uma contradição aí na fala do profeta de Deus, porque lá ele disse que quem conduz o cordeiro ou a ovelha ao matadouro é o bode, mas neste caso aqui ele está dizendo que foi a pomba que o conduziu, e a pomba representa o Espírito Santo. E ele diz também que toda vez que Deus se refere a Cristo, ele se refere como cordeiro, não é? Mas toda vez que ele se refere ao Espírito Santo, ele se refere como a pomba. E neste caso aqui, quem dirigiu o cordeiro ao matadouro não foi o bode, foi a pomba. Então é bom, porque se nós não meditarmos nestas coisas, isso pode passar por despercebido e pode causar uma confusão e um desentendimento na mente das pessoas a respeito da mensagem que nós estamos estudando. Então aqui neste caso, por que a pomba conduziu o cordeiro ao matadouro? Porque aquele cordeiro tinha uma missão, tinha um ministério de morrer no lugar dos pecadores, para salvar as almas dos pecadores. Das demais ovelhas, é claro, se eu sou ovelha, você também é uma ovelha, não é? De Deus. Então aquela ovelha que estava lá na barranca do rio Jordão, era a ovelha que seria conduzida ao matadouro como sacrifício em lugar das demais, que somos nós. Então foi por isso que o Espírito o conduziu ao deserto. A Bíblia diz isto, que o Espírito veio ali naquela hora que João viu e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a pomba desceu nele e o conduziu para o deserto e posteriormente conduziu-o para a cruz, porque ele seria o cordeiro do sacrifício, né? É muito importante nós observarmos esses detalhes. Ele o conduziu ao matadouro, aquela pomba. Agora, se aquele cordeiro, aquela pomba não poderia descer sobre nenhuma outra classe de animal, porque ambos tinham que ser da mesma natureza. Veem? Então, isso aqui está apontando para o crente que recebe o Espírito Santo, não é? O crente que recebe o Espírito Santo, ele não se exalta, ele não se exaspera quando ele entra numa certa contradição qualquer. Ele tem paciência, ele tem longanimidade
e assim por diante, não é? Vem, se a pomba tivesse descido sobre um lobo, olha isto, se a pomba tivesse descido sobre um lobo e ele teria lutado ou rosnado, a pomba teria tomado seu voo. Então ela desceria sobre o lobo para conduzi-lo ao matadouro, para ser o animal de sacrifício em favor dos... Vamos fazer uma comparação aqui grosseira, não é? Se a pomba tivesse descido sobre um lobo, para que ele pudesse ser um animal de sacrifício, para então ele poder morrer em lugar dos demais lobos, ele não teria aceitado a direção da pomba, a condução da pomba, não é? Agora nós voltamos e dizemos, é porque lobo não se salva e os demais lobos não são redimíveis. Lobo não é redimível. Lobo bravo, que rosna, né? que retruca, que quer provar que está mais certo do que o outro. Quem está certo é o Senhor Jesus Cristo. Quem está certo é a palavra de Deus, não nós. Nós somos todos necessitados da graça de Deus, da misericórdia, né? Então olha cada tipo importante. Se fosse sobre um lobo, ele rosnaria, ele não teria aceitado a direção da pomba, a condução da pomba, não é? Vamos aqui então. E aí o que teria acontecido? A pomba teria tomado o seu voo, teria alçado o seu voo e não ficaria ali, porque natureza de pomba não se mistura com natureza de lobo, nem para sacrifício e nem para a vida natural. Aleluia. Bem, é a mesma maneira agora. E nossos maus caminhos, o Espírito Santo simplesmente toma seu voo e vai embora. Tem que ter a mesma natureza. O pássaro dos céus, a pomba, o mais meigo animal da terra, o cordeiro. Eles podem concordar entre si. E quando o Espírito Santo desce sobre nós e nos faz novas criaturas, então ele pode nos guiar, porém, tratamos de viver a mesma velha vida, não funciona, simplesmente não funciona. Isto é, se nós não nos convertemos e queremos continuar com a mesma velha vida, com os mesmos velhos costumes, com o mesmo velho palavreado, as mesmas velhas ações, então isso não funciona, porque a pomba não combinaria com essa natureza. Isso é, o Espírito Santo não combinaria com essa natureza. Aleluia. Mais um parágrafo apenas. Agora, o primeiro pássaro que você... O primeiro passo que você provavelmente tomou em sua vida, falando de liderança, foi provavelmente as mãos de alguma bondosa velha mãe. As mãos podem estar ainda nesta noite aqui, fora, em algum cemitério, em algum lugar, porém, aquela foi a mão que te segurou quando você deu o primeiro passo. Então, depois que sua mãe te ensinou como andar e você deu uns passos, uns poucos passos, e então caiu e se levantou e você pensou que estava fazendo grandes coisas, então ela te conduziu à professora da escola, e então ela começou a te conduzir a uma educação de como e o que você deve fazer e como você deve aprender, e assim por diante. Eu paro aqui agora no parágrafo 97.
E nós vamos ter uma palavra de oração agora, agradecendo a Deus e pedindo as bênçãos em favor uns dos outros. Orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos colocamos em oração perante o Senhor, depois de ouvirmos a Tua bendita palavra, os benditos conselhos da Tua santa palavra. Agora, ó Pai, nós nos aproximamos do Senhor em oração e pedimos mais uma vez perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e agradecemos pela vida, agradecemos pelas bênçãos, pela paz, e pedimos, Senhor Deus, a cura divina em favor dos doentes. Pedimos o alívio da dor, pedimos, Senhor Deus, a serenidade, a paz, a alegria nos corações, nos lares, nas famílias, na igreja, Senhor. Pedimos sabedoria divina do Espírito Santo para ministros, para líderes, para liderar o seu povo e também para as tuas ovelhas, ó Pai, receberem a liderança do teu Espírito Santo. Meu Deus, nós pedimos todas estas bênçãos neste momento e nós te agradecemos humildemente. Desde agora e para todo sempre nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final da apresentação de hoje, lembrando que, se o Senhor Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos novamente aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo e o programa também A Mensagem do Sétimo Anjo, que é publicado todos os dias, com a graça de Deus, aqui no horário das 18 horas. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.